raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião ao nosso presidente astral, Pedro Luiz Osório, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito. Tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito
e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Então, muito boa noite a todos os senhores. Sejam todos bem-vindos a mais o nosso encontro espiritualista. Nessa noite, fazendo uma bela corrente positiva para ajudar essa humanidade. Hoje eu vou ler um trecho do capítulo Evolução, da nossa obra básica, depois vou tecer alguns comentários, como é de praxe na nossa disciplina. O princípio fundamental da vida no universo é a evolução. Nela reside a base do entendimento de tudo quanto se passa dentro e fora do alcance visual humano. Não há explicação lógica nem racional para a existência se a evolução não é devidamente considerada. A evolução estará sempre presente, sempre viva, sempre atuante em todas as manifestações da vida, desde quando esta começa a despontar. A evolução faz-se sentir em tudo na Terra. Na semente que brota para transformar-se numa flor, na árvore que se agiganta e frutifica na trajetória de um ciclo, no ser que se aprimora frequentando a escola, no desenvolvimento das artes, das letras, das ciências, das atividades sociais e produtivas. O ser humano surgiu neste mundo como resultado da ação construtiva do princípio inteligente nos diversos domínios da natureza. Essa marcha evolutiva prossegue sem qualquer interrupção ou alteração. Apenas os espíritos que agora iniciam seu progresso em corpo humano encontram, na época presente, condições mais favoráveis ao desenvolvimento mental. Uma coisa, porém, é certa: a evolução tem que ser operada a qualquer custo. Assim o impõem as leis evolutivas, que regem o todo universal. E essas leis naturais e imutáveis são indiferentes à pretensão dos que pensam poder iludi-las ou anulá-las. A sucessão das existências ou multiplicidade de vidas corpóreas de uma individualidade consciente, o espírito, denominada reencarnação, é condição essencial ao seu progresso. Deve, por isso, a pessoa imprimir uma superior orientação à vida para encurtar o processo da sua evolução, esforçando-se por ser operosa e progressista, tendo sempre a atenção voltada para o aprimoramento da própria personalidade.
A história da humanidade está assinalada por inumeráveis marcos indicativos da sua imensa trajetória evolutiva. E, porque é impossível percorrer todo este extenso caminho numa só existência física, muitos se negam a admitir a evolução para não serem forçados a reconhecer a reencarnação como o elemento pelo qual ela se processa. Bastaria que refletissem para compreenderem que nenhuma oposição séria pode ser feita às leis evolutivas. Sem elas, todas as pessoas permaneceriam no mesmo grau de espiritualidade. A ideia de evolução aplicada ao vasto domínio da espiritualidade coordena e amplia nossa concepção do todo universal, dando significado aos mais diversos fenômenos da vida. Ao iniciar-se no processo evolutivo, cada parcela do princípio inteligente conta com as mesmas possibilidades, as mesmas condições e possui iguais valores latentes. Por isso, se desenvolve na mesma proporção até alcançar a condição de espírito, quando passa de posse de um corpo humano a dispor do livre-arbítrio para conduzir-se por sua conta e risco. O mau uso do livre-arbítrio retarda a evolução espiritual. Logo, as pessoas que usarem melhor o livre-arbítrio, é evidente, conseguirão evoluir mais do que as outras, menos cuidadosas, no mesmo número de reencarnações. O observador que quiser enxergar tem diante dos olhos o quadro da evolução do espírito na vida terrena. Não existem dois indivíduos iguais, embora os haja semelhantes. Cada um está promovendo o seu progresso, a seu modo e à sua custa, de acordo com o procedimento que tinha adotado no transcurso das existências passadas em milhares de anos. Aí está uma das razões que explicam a grande heterogeneidade de mentalidades, disparidade de sentimentos e divergências de conceitos que se observam no meio do povo. É que o número de existências e vidas varia de indivíduo para indivíduo, como varia também o aproveitamento que cada um obteve, bem como o esforço despendido. Pode haver quem tenha perdido 200 vindas à Terra em consequência de vidas e mais vidas desregradas, e que em igual período tenha perdido apenas 20. Este, sem dúvida, está muito mais evoluído do que aquele. A evolução espiritual é, portanto, resultado de esforço, de vontade, de aspirações de progredir. Nós podemos notar que esse tópico da evolução, quando se faz menção ali, se refere à parcela da força. Esta parcela que tem à sua disposição, durante a sua eternidade, o fenômeno vida. Primeiramente, essa parcela vai incursionar pelo mundo mineral, depois no vegetal, depois no animal e, finalmente, no hominal. Neste status de espírito, quando ele adentra a fase hominal, ele ganha o seu livre-arbítrio. Mas, anteriormente, no animal, ele era livre também. Sim, mas ele não tinha o arbítrio. Esse arbítrio é a capacidade que cada um tem, maior ou menor, de aprofundar-se no julgamento dos seus atos, para daí poder decidir com a melhor precisão possível a qualidade que vai fundar estes atos. E quando nós falamos em consciência, ela também faz parte do espírito. Mas, assim como o livre-arbítrio, que é um retrato dessa consciência,
nós observamos que ela está em trabalho constante de evolução. O que um espírito é capaz de fazer nas primeiras reencarnações, ele jamais será capaz de repetir nas suas últimas reencarnações, quando estará se despedindo da necessária fase das reencarnações aqui na Terra, quando já ingressa nas primeiras categorias dos mundos diáfanos. Então, tudo está em modificação. Nós viemos ao planeta Terra basicamente para nos modificar. E este trabalho de modificação que nós fazemos se refere também ao trabalho de modificação do nosso ambiente. Nós não temos, com certeza, modificação no nosso ambiente material, de progresso, de tecnologia, de informática, de equipamentos para a medicina, e, a par disso, o progresso moral, o progresso intelectual, porque muitas vezes se dá uma dimensão enorme ao progresso intelectual e tecnológico, e esse progresso moral, esse progresso de caráter, que visa ao aprimoramento do indivíduo no relacionamento com a sua coletividade, ele não é cultivado, ele é deixado de lado. Muitas vezes, até se confere um certo glamour, vamos dizer assim, a pessoas que usufruem de uma maneira não tão correta do seu comportamento, porque muitas vezes essas pessoas levam vantagens, aparentes vantagens, e no meio material levar vantagem é o correto, porque esse meio material ele é impregnado de inteligência, e inteligência não tem caráter, inteligência só visa o lucro, só visa o ego, o gozo, o conforto. Essa é a inteligência. Mas quando se usa essa inteligência adicionada aos conhecimentos da espiritualidade, aos conhecimentos de Cristo, força, matéria, evolução, semelhante, amor, nós temos a sabedoria. Então, só quando atinge, a partir do incursionamento pela inteligência e, posteriormente, a sabedoria, só quando atinge essa sabedoria é que esse ser humano se torna capaz de dar os melhores exemplos e se autossatisfazer plenamente. Porque, na medida que ele evolui, ele se cobra. Nós todos do racionalismo cristão nos cobramos melhoras, nos cobramos mais conhecimento, nos cobramos mais a profundidade do conhecimento, nos cobramos mais disciplina, nos cobramos mais presença espiritual nos nossos afazeres, a nossa casa filial. E assim nós vamos ajudando com o nosso espírito desenvolvido para um trabalho de coletividade, para um trabalho de auxílio a essa coletividade. Por quê? Porque nós sentimos necessidade disso, nós sabemos, nós atingimos este patamar, nós procuramos este patamar através do conhecimento, através da autodisciplina, através da regulamentação melhor do nosso comportamento, nós atingimos um patamar de reconhecimento que o auxílio aos demais é imprescindível. Porque uma vez nós somos ajudados. Quando nós chegamos na casa racionalista cristã, nós não sabíamos, nós não entendíamos, nós estávamos à procura de auxílio, decaídos, talvez moralmente, e nós recebemos uma mão, uma ajuda, uma palavra, um conforto e um conhecimento. E a partir daquele conhecimento nos disseram, olha, aqui está a verdade, tu deves caminhar. E a pessoa se torna capaz de construir esse conhecimento dentro de si e se sente, portanto, em condições de levar este conhecimento a outrem, porque sabe o quanto é importante. Porque os sábios da antiguidade já diziam, só a verdade fará o homem livre. Livre do quê? Livre de olhar esse cenário material como se fosse o único, como se fosse o verdadeiro. Porque atrás do cenário material está a arquitetura espiritual. Muitas vezes algo que nos parece bom, que nos parece correto, que nos parece verdadeiro, se bem olhado, se bem analisado, se bem raciocinado, com os olhos da inteligência
alimentadas pela espiritualidade, nós vamos ver que ali está, muitas vezes, uma armadilha. Muitas vezes está uma grande mentira, uma grande falsidade. Então, se nós procuramos na nossa vida fazer as melhores coisas possíveis, nós também queremos que os semelhantes desfrutem dessas melhores coisas que existem. E essas melhores coisas não estão na matéria, não estão no cenário material, não estão no gozo fictício, não estão nas posses exageradas, não estão no esforço demasiado de conseguir algo que talvez nem se faça jus. Consiste o que essa espiritualidade, essa consciência de si mesmo, a qual chegamos pela evolução, pelo nosso esforço, consiste em nos localizarmos bem moralmente, materialmente, espiritualmente, dentro dessa realidade. Se nós não tivermos essa base consciente construída em nós, nós vamos nos deixar influenciar por aquilo que não nos interessa. E não nos interessa no sentido de que irá fatalmente atrapalhar o nosso caminho evolutivo. Porque nós vamos ter a nossa atenção chamada para algo que não nos interessa e que nós vamos entender, a par de uma visão não muito clara dessa espiritualidade, nós vamos entender que aquilo nos serve. E aquilo vai nos atrapalhar. E aquilo vai atrasar a nossa evolução. Nós, ao fazermos a nossa programação espiritual, da nossa reencarnação, nos propusemos a auxiliar a nós mesmos e depois desse auxílio conseguido, nós nos colocarmos em condições de auxiliar aos outros, nós vamos falhar, então, duplamente. Vamos falhar primeiro conosco mesmos, não vamos ter condições de nos aprumar. Depois vamos falhar, segunda vez, e não tivemos condições de auxiliar aos nossos semelhantes. Então, esse trabalho de evolução que o ser humano vem fazendo no planeta Terra, que aos milhares de anos atrás nós arrancávamos pedras com as mãos e hoje nós colocamos um homem na Lua, hoje nós colocamos um artefato voador em Marte. Todo esse progresso é fruto de um trabalho que é organizado não pelos homens da Terra. Aparentemente é organizado pelos homens da Terra, mas eles obedecem a uma organização que vem dos mundos de luz, dos mundos superiores. E esses mundos, a cada ser que reencarna, a cada espírito, é colocado uma missão de trabalhar aqui, de trabalhar ali, seja em que trabalho for, voltado para trazer a este mundo as melhores capacitações, as melhores ideias. E, consequentemente, aqueles que não forem se adaptando moralmente a este novo mundo, terão que sair daqui, terão que reencarnar fatalmente em mundos de menor evolução. Porque se uma escola pula de nível, se ela está sofrendo um upgrade, se ela está sofrendo um avanço nas suas ideias, nas suas concepções, no seu alcance, os alunos têm que acompanhar. É óbvio. Se o aluno não acompanha, ele vai ficar para trás, porque não pode aquela escola sofrer atraso por causa de 1 ou 2 ou 3 alunos relapsos. Então, se o aluno precisar repetir o curso, ele vai ter que voltar para uma escola mais inferior. Então, este trabalho que cada um de nós faz dentro do racionalismo cristão, de auxiliar a si, de auxiliar ao próximo, à comunidade, à humanidade, é de suma importância para cada um de nós, de suma importância para o astral superior, de suma importância para a evolução do planeta, e está atrelado com a evolução da nossa galáxia. Então, agora, meus amigos, eu vou ler uma doutrinação de Humberto Rodrigues para encerrar os nossos trabalhos. Justiça e equidade se equivalem, pois não há justiça se não houver a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada cidadão. Logo, a justiça é, às vezes, falha no plano físico, mas nunca o é no campo astral, onde não há privilégios de uns em detrimento de outros, porque nele não existem vantagens indevidas. Isso é próprio do meio terreno
em que a lei evolutiva das múltiplas existências do espírito em corpo humano é sistematicamente contrariada no seu sentido absoluto, pois ela é natural e imutável, portanto, livre de qualquer dependência ou sujeição. Todavia, caso se ligue aos campos superiores da espiritualidade, o ser humano caminha para o amadurecimento espiritual, porque será mais consciente do seu papel na Terra como espírito em evolução. Terá a tranquilidade necessária para resolver os problemas que os embates da vida produzem, sempre contando com a equidade que a justiça deve ter. Todo indivíduo tem dentro de si uma bagagem espiritual resultante das experiências por que passou em várias existências neste plano físico. Elas estão presentes no seu corpo fluídico e vão indicar o rumo da existência em cada curso. As conquistas positivas se eternizam e servem como mecanismo promotor na eliminação das faltas existentes no subconsciente. Portanto, são o descarte de erros passados e as vivências positivas presentes e futuras que proporcionam maior progresso material e evolução espiritual, que sempre trazem maior conforto individual e coletivo. O que os frequentadores das casas racionalistas cristãs devem compreender é que os ensinamentos do racionalismo cristão são um caminho seguro para o despertar da espiritualidade e está contida no âmago de cada um, pois em nossas casas, os assistentes de reuniões públicas se fortalecem e esclarecem com essa finalidade. À medida que estudam a filosofia racionalista cristã, percebe que passam por um refrescar da memória espiritual, revelando o que realmente são: espíritos de posse de um corpo físico, dependentes do uso adequado do livre-arbítrio e da força de vontade, bem assim de pensamentos racionalmente otimistas para o alcance de um viver mais tranquilo. O todo universal é vibração contínua, da mesma forma que o pensamento é vibração do espírito e seu poder criativo e realizador, tenha ele a posse ou não de um corpo físico. E como isso se processa? Perguntamos. Seus pensamentos são elevados e voltados para a prática do bem. Eles se deslocam pelo oceano de matéria fluídica que envolve a Terra, como se fossem ondas vibratórias benéficas, ao contrário das influências prejudiciais que resultam dos pensamentos de pouca força vibratória. Uns e outros vão entrar em sintonia com vibrações de pensamentos de igual teor e intensidade, disso resultando a boa ou má assistência espiritual dos seres humanos. É engano pensar que a justiça espiritual é imperfeita, como é parcial a justiça humana, muitas vezes, conforme salientamos. O conceito espiritualista de justiça é mais amplo, pois nele a equidade se fundamenta no senso de absoluto equilíbrio e irrestrita igualdade. A justiça transcendente não está subordinada às sentenças de espíritos julgadores, mas contida na consciência de cada espírito, como seu próprio juiz em campo astral, livre das influências do plano físico, mas sempre assistido por forças superiores, na decisão que irá tomar em relação à própria evolução. Esse é o entendimento que o racionalismo cristão oferece aos estudiosos da espiritualidade, como filosofia de vida. Ela está ao alcance de todos, propiciando um maior entendimento de como se processa a vida espiritual, a fim de que todos percorram o caminho da evolução de forma segura, proveitosa e equânime. Ao nosso Berto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores.
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco.